avanço do Plano Estadual de Educação que aprovamos nessa casa, do Plano Estadual de Cultura e, a meu ver, o principal desafio que teremos a partir da sanção que virá por parte do governador do plano votado nessa casa. Primeiro quero dizer do intenso trabalho que os nobres deputados e deputadas dessa casa tiveram em atenção ao Plano Estadual de Educação. Esse plano, penso eu, que talvez tenha sido o plano com maior número de emendas nessa legislatura a qualquer projeto de lei que tenha tramitado. Nós tivemos 188 emendas de parlamentares dessa casa. E graças ao intenso diálogo, nós conseguimos construir redação para ter parecer favorável a 132 emendas. Portanto, aos nobres colegas que às vezes questionam se temos ou não diálogo nessa casa, me parece que esse dado, de que de 188 emendas, nós temos 132 com pareceres favoráveis, demonstra a nossa capacidade, enquanto base do governo, de dialogar com todos os parlamentares da base e da oposição. Nós tivemos, por acordo, 35 emendas retiradas, porque hoje estava repetida ou porque o deputado entendeu que não era fundamental diante do processo de negociação. E apenas 18 pareceres contrários. Sendo que de 18 pareceres contrários, nós só tivemos recurso para voto no plenário de 4 emendas. Ou seja, senhor presidente, de 188 emendas ao plano de educação, graças ao diálogo de todos nós chegamos ao plenário com 4 emendas para votar. E eu queria destacar alguns pontos que eu considero fundamentais, pelo menos da minha colaboração de emendas a esse plano estadual. O primeiro, todos nós reclamamos muito da qualidade da educação em todos os níveis, em todos os entes, e nós temos um grande desafio na educação brasileira, que é de universalizar a educação infantil. Graças ao trabalho de prefeitos, de governos estaduais, do nosso governo estadual no último período, no que diz respeito às crianças de 4 e 5 anos, nós já temos mais de 98% das nossas crianças em pré-escola. Mas temos menos de 30% das nossas crianças de 0 a 3 com direito à creche. E nós estabelecemos uma meta ousada de garantir 50% das nossas crianças com creche de 0 a 3, mas garantir creche para 100% das crianças que vivem na zona rural do nosso estado. E, ao mesmo tempo, garantir a construção de centros de educação infantil para os 2% que ainda não têm pré-escola no estado do Ceará. E nós aprovamos uma emenda nesse plano estadual, e quero aqui agradecer o relator, nesse caso que a emenda era minha, do deputado Ivo Gomes, que foi quem fez o relatório das minhas emendas e deu parecer favorável, de que nós criemos no estado do Ceará um sistema de avaliação de qualidade da educação infantil, que nós não temos no país, que nós vamos ter que ter criatividade, chamar a academia, porque é evidente que o desenvolvimento da criança de 0 a 3 e 4 e 5 não é o mesmo método de avaliação de desenvolvimento de um jovem de 13, de 14, de 15 anos na escola. Mas nós teremos que ser capazes de avaliar o desempenho dos nossos equipamentos de educação infantil. Nós ainda apresentamos uma meta específica. Nós não só temos estratégias, mas nós temos uma meta específica para os povos do campo. E por que razão? Porque todos os estudos
de quem estuda educação sabe de que o jovem do campo, em regra, estuda 5 anos a menos do que o jovem da cidade. Mesmo o jovem pobre da cidade estuda 5 anos a mais do que o jovem do campo. Por várias situações. Porque o jovem do campo é chamado mais cedo para ajudar a sua família no trabalho, porque a escola fica mais distante, porque a escola que ele vai é a escola da cidade, e muitas vezes ele sofre preconceito. Possível, uma parte. Pois não, deputada Raquel. E, portanto, nós criamos uma meta para poder acompanhar de maneira específica várias questões dos povos do campo. Os povos agricultores familiares, os povos assentados da reforma agrária, os povos que moram nas pequenas propriedades com seus pais e têm dificuldade de acesso à escola, o povo indígena, o povo quilombola. Em todas as fases. E nós, portanto, dessa maneira, temos um instrumento no Plano Estadual de Educação para monitorar e acompanhar o desenvolvimento da escola para os povos do campo. Dentro desse aspecto da escola do campo, hoje o Ceará tem mais de 30 escolas indígenas. E os povos indígenas reclamam porque querem um professor indígena. E eu estive pessoalmente numa audiência, a primeira audiência de um governador do Ceará com as lideranças dos povos indígenas, que foi com o governador Camilo. E nessa audiência, o governador Camilo autorizou que criássemos o cargo de professor indígena para as escolas indígenas. Porque isso é a garantia de que nas escolas, para as crianças, para os jovens, a cultura do povo indígena será transmitida aos jovens e às crianças. E eu queria dizer aos povos indígenas que foi aprovado por essa casa a criação do professor indígena com os direitos do professor efetivo. Mas dizendo a lei que o governador deverá enviar até em 1 ano uma lei específica estabelecendo os direitos e deveres e como será a seleção desses professores. Portanto, eu tenho a impressão que tivemos conquistas muito importantes no Plano Estadual de Educação. E eu sou da opinião que o maior desafio não é aprovar a lei. O maior desafio é tirar a lei do papel e colocá-la na vida concreta do nosso povo. É nós termos uma meta de garantir 100% de educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. Está na lei, mas tem que sair da lei e garantir o centro de educação infantil em todos os bairros, em todos os municípios, e que os pais possam deixar seus filhos de 4 e 5 anos. E nós estabelecemos percentual para que parte disso, uma emenda da deputada Raquel Marques, de que parte desse avanço seja de tempo integral. E, portanto, nós deveremos fiscalizar que essa lei ela aconteça na vida concreta do povo. Se possível. Quando possível, darei, deputado Sarto. E quero comunicar ao povo do Ceará que fizemos uma negociação intensa nessa casa. Que esse relator teve a situação de tanto um lado quanto o outro reclamar dele, no tema da diversidade. Nem o movimento LGBT parabenizou o acordo que fizemos, nem o movimento de algumas entidades religiosas também parabenizou. Mas eu entendo que faz parte da democracia, de que muitas vezes você faz o esforço para construir um determinado posicionamento e às vezes posições de um lado e de outro não ficam devidamente satisfeitas. E eu respeito todas elas. Mas quero dizer ao povo do Ceará que nós tomamos uma decisão na negociação do Plano Estadual de Educação. Quer dizer claramente aos setores religiosos: o Estado do Ceará, o plano de educação, não terá ideologia de gênero. Isso ficou assegurado nas negociações com os deputados, pastores, CNBB, e está concretizado por várias emendas aprovadas nessa casa. Mas também está concretizado no Plano Estadual de Educação, que a educação do Estado do Ceará terá ações, terá programas, terá políticas
para superar os preconceitos que nós vivenciamos na sociedade. E escrevemos no plano da seguinte forma essa redação. Por exemplo, na meta 3.13, na estratégia, melhor dizendo. E o plano passa a dizer o seguinte, que a educação do Ceará irá implementar e aperfeiçoar políticas de currículo, de formação continuada de professores e de aquisição de material pedagógico que garantam a inserção de conhecimentos sobre educação ambiental, sobre relações étnico-raciais e conhecimentos sobre segmentos populacionais que sofram preconceitos e que sofram opressões em razão da sua nacionalidade, em razão da sua condição social, em razão do seu local de nascimento, em razão da raça, em razão da cor, em razão da religião, da origem étnica, da convicção política ou filosófica, em razão de deficiência física ou mental, em razão de doença, de idade, de atividade profissional, de estado civil, de classe social, de sexo, de orientação familiar e moral religiosa. E é evidente que respeitando-se a orientação dos pais. Porque a educação da escola, por nossa lei, ela é complementar à educação da família e à educação que a criança e o jovem tem na sua comunidade. Portanto, a redação que construímos no Plano Estadual de Educação é uma redação que exige da SEDUC, que exige da Secretaria Municipal de Educação que tenham políticas para superar preconceitos e opressões sofridas por mulheres, sofridas por gays, lésbicas, porque por sua orientação sexual, sofrida por negros e negras, porque é virtude da raça, sofrida por quem tem uma religião e de repente na escola alguém é de outra religião, terá que ser respeitado e deverá ter política para superar o preconceito. Portanto, eu tenho uma convicção de que apresentamos aqui um relatório que constrói para o Estado do Ceará os instrumentos para avançarmos muito nos próximos 10 anos. Mas eu estou sugerindo a esta Casa que nós tenhamos uma subcomissão específica, caro deputado Zé Sarto, que é presidente da Comissão de Educação, específica para acompanhar a execução do plano estadual e dos planos municipais e do plano nacional. Por quê? Porque grande parte das ações não é apenas da SEDUC. Envolve a ação e os planos que os municípios aprovaram. E nós temos um trabalho enorme de articular o plano estadual e o plano nacional com os planos municipais de cada município. E cobrar que os prefeitos que agora estão, mas principalmente os próximos, que cumpram a lei e os planos municipais e o plano estadual. Porque se isso for feito, daqui a 10 anos, nós teremos pelo menos metade das nossas crianças com creche. E pelo menos 25% delas em tempo integral. Nós teremos um aumento de professores com mestrado e doutorado. Nós teremos um sistema de avaliação da educação infantil. Nós teremos um avanço enorme da formação continuada de professores que está previsto no plano. Nós teremos a valorização dos professores, porque assim está estabelecido na lei nacional e na lei estadual. Portanto, eu quero pedir à presidência dessa Casa que possa autorizar. Nós temos uma subcomissão com uma única missão: acompanhar os planos municipais, acompanhar os planos estaduais. E aí é claro que deve ter deputados estaduais, deve ter representante da APRES, deve ter representante de vereadores, deve ter representante da academia, do Fórum Estadual de Educação, da sociedade como um todo e daqueles que querem o fortalecimento do direito à educação do nosso povo. Eu vou agora